Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa falando sobre o Flamengo campeão carioca 2025 e o trabalho do técnico Felipe Luiz, que está chamando a atenção da imprensa esportiva de todo o Brasil. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral deixando o seu like se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React. Se inscreva e ative o sino das notificações para sempre você receber todas as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí o que você achou dessa vitória do Mengão, ou melhor, do título do Mengão, campeão carioca 2025, e coloca aí também de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Vou deixar os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Agora, ao vivo, a sede do Flamengo, saber do futuro rubro-negro. Daqui para frente, a semana de data FIFA, qual é o planejamento do Flamengo até o Campeonato Brasileiro. A repórter Lívia Laranjeira está ao vivo conosco. Tudo bom, Lívia? Bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, Eric, Lino, Ramon, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Eu estou, na verdade, numa sala de reuniões aqui na Gávea, na sede do Flamengo, já ao lado da Taça Zico, como foi batizada a taça do Campeonato Carioca de 2025. Por enquanto ela está aqui guardadinha, a gente conseguiu chegar pertinho para fazer esse bate-papo aqui com vocês direto ao lado dela, mas em breve estará no Museu do Flamengo aqui também na Gávea para apreciação dos torcedores rubro-negros. Uma temporada que começou diferente para o Flamengo, né? Com o Felipe Luiz avisando desde o começo do Campeonato Carioca que não exporia os seus jogadores, não levaria eles até o limite. Havia uma preocupação de fazer um controle de minutagem e ele deixou isso bem claro, né? O Felipe Luiz, que manteria o planejamento, ainda que isso custasse o título carioca. Não custou, então foi 100% para o Felipe Luiz. E também um ano em que o Flamengo começa essa temporada, né, nesse começo de Campeonato Carioca, mais aberto à imprensa, com treinos abertos à imprensa, com mais entrevistas coletivas e exclusivas. Então foi um começo de temporada diferente, mas que vem mais uma vez com o título carioca, o quinto nos últimos 7 anos, conquistado pelo Flamengo. Você pergunta dos próximos passos, como é que está o planejamento do Flamengo a partir de agora, pensando já na estreia do Campeonato Brasileiro. O time só vai ter folga, o elenco só vai ter folga hoje. É claro que houve muita comemoração, até dá para sentir ainda aqui dentro da taça, viu, Rizek? Um aroma de cerveja. Teve muita comemoração ontem, depois desse título carioca. Hoje os jogadores têm folga, mas amanhã eles já se reapresentam para seguir esse trabalho visando a estreia no Campeonato Brasileiro. Isso, claro, sem os jogadores convocados pelas suas respectivas seleções. São 8 convocados do Flamengo, tá? Tem os 4 que foram convocados para a seleção brasileira, Alexandro, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Aí os 3 uruguaios, Arrascaeta, De La Cruz e Varela, e o Gonzalo Plata, convocado também para a seleção equatoriana. Então, tirando esses 8, todo mundo se reapresenta amanhã. E a ideia do Felipe Luiz e da comissão técnica do Flamengo é aproveitar esse período aí de quase 2 semanas até o jogo contra o Inter no dia 29 de março, para tentar recuperar alguns jogadores. O Flamengo sofreu com desfalques, com lesões nesse começo de temporada. Então, vai aproveitar esses dias e esses treinamentos para ter esses reforços, a gente pode dizer assim, para a estreia do Brasileirão. Então, são os casos, por exemplo, de Bruno Henrique e Danilo, os dois ainda se recuperando de lesões na coxa direita, devem voltar a treinar nos próximos dias. Tem também o Michael e o Cebolinha, que ficaram à disposição ontem. O Michael até entra no segundo tempo, né? Os dois ainda não tinham condições de ser titulares, então vão aproveitar também esse período, assim como o Juninho, mais um jogador que se recuperou de uma lesão muscular, fez o gol, né? Fez um dos gols no jogo de ida da final contra o Fluminense, também participou do segundo jogo, mas ainda não está 100% fisicamente, então é mais um jogador para quem esse período sem jogos vai ser importante para esse recondicionamento físico. Então a estratégia do Flamengo nesse momento é essa, um pouquinho de descanso, um dia de folga depois dessa conquista,
justa, mas já voltar com força máxima para continuar esse trabalho. O Filipe Luís sempre deixou claro que esse começo de ano ainda seria encarado como uma sequência de pré-temporada, então agora começa para valer com o Campeonato Brasileiro. Ele pode ter aí esses reforços à disposição já para essa estreia diante do Internacional. Rizek. Obrigado, Lívia. Deu muita informação aqui. Muito obrigado. Grande abraço para você, um ótimo trabalho e até a próxima. Antes de mostrar o Filipe Luís, a gente critica tanto as federações. Pô, Taça Zico foi uma ideia muito boa, né, cara? Muito boa. Você não gostou? Gostei. Muito boa, cara. Acho que ano passado foi Roberto Dinamite já também, não foi? Não lembro. Ou retrasado, mas já teve. Já teve a Taça Roberto Dinamite também. Acho muito boa, porque assim, ela é boa em qualquer aspecto. Se o Fluminense ganha a taça, imagina que legal o Fluminense ter na sua sala de troféus a Taça Zico conquistada em cima do Flamengo. Você não gostou da ideia? Não, gostei. Aqui eu queria acrescentar. Acho que teve uma homenagem ao José Carlos Araújo. Também. Ele estava no palco distribuindo as medalhas. Teve. Eu acho legal. Você tem que homenagear pessoas, de preferência em vida, né, cara? Sim, não, e assim, é isso, porque ela funciona sob qualquer ângulo. Se ganhar o Flamengo, por razões óbvias. Se ganhar o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, por razões óbvias também. Eles têm lá a Taça Zico. É uma ideia muito boa. E você homenageia quem fez a história e merece ser homenageado. Não, só para falar do troféu Roberto Dinamite, a CBF criou ano passado. Para artilheiro do campeonato. Exatamente. Mas aqui no Rio a gente já teve alguma homenagem ao Roberto também. Eu não estou lembrado, mas eu acho que... Bom, se teve, pode fazer mais muitas e muitas outras, inclusive. Vamos ouvir o Filipe Luís, agora campeão estadual como treinador. Estou muito feliz, extremamente feliz. Não é fácil conquistar títulos, não é fácil. É muito trabalho. Você citou aí inúmeras conquistas que tivemos, e o Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, né? Mas te proporciona a possibilidade de ter um elenco tão qualificado como para disputar títulos. Eu estou muito orgulhoso do nosso trabalho, dos meus jogadores, do esforço que eles fizeram em toda a pré-temporada, em toda essa trajetória para conquistar. E eu sou um cara muito ambicioso, muito ambicioso. Eu quero mais. Sabemos, Filipe Luís. Aqui estão as 3 taças que ele já conquistou. A Copa do Brasil, ele assume o time na semifinal. O jogo da ida contra o Corinthians, dirige a equipe em 4 jogos. O Felipe Melo, nosso comentarista, opina que mesmo se o Tite tivesse continuado, o Flamengo teria sido campeão. Tenho minhas dúvidas, porque eu acho que o Felipe mexeu tanto no Flamengo, melhorou tanto o Flamengo em tão pouco tempo, que eu tenho minhas dúvidas. Mas fato é que ele conquista já com a assinatura dele em 4 jogos de Copa do Brasil. Né? Ele toma decisões cruciais para a sequência da competição. A Supercopa, que é um jogo só, contra um Botafogo ainda desmembrado, e o estadual, que ele dirige o time de cabo a rabo. A Copa do Brasil, sem dúvida, eu acho que ela tem um peso, embora só com 4 jogos, muito grande, porque a transformação de um time em pouquíssimo tempo. Assim, logo na estreia, você já vê ideias diferentes em relação às que estavam colocadas em prática. É um começo fulminante de carreira do Filipe Luís. Eu tô assim... Fulminante. Eu tô... A palavra seria empolgado, né? Eu sou um cara que defendo os novos técnicos, né? Eu acho que tem que ter oportunidade desde que essa pessoa esteja preparada para isso. O Felipe se prepara há anos para ser hoje o que ele é. É o início de uma carreira muito promissora. Você que fala que acha que ele vai ser o técnico da seleção, não é isso? Cara, eu tinha essa impressão, só que falta combinar com ele, né? Ele diz que o principal objetivo de carreira dele, assim, o próximo objetivo, é trabalhar na Europa, não é nem a seleção. Ele gosta do dia a dia, ele gosta de clube. Ser daqui a pouco. A não ser que haja um dia um chamado para ele, irrecusável, mas assim, o horizonte dele é trabalhar, não agora, claro, o horizonte dele é trabalhar na Europa, mais do que a seleção. Assim, e principalmente as ideias, como ele comunica o futebol pra gente, pra torcida. Eu acho que o técnico hoje ele é muito, muito além da sua tática no campo. Claro que aquilo vai interferir muito na aceitação dele para a opinião pública. Mas ele comunica muito bem, ele fala muito bem com a imprensa, ele fala muito bem com os jogadores. Ele é um técnico, para mim, em formação, mas informação já quase completa, né? Por tudo que ele fez. E as tomadas de decisões dele, você tá falando, tô vendo aí a taça da Copa do Brasil, o jogo depois da expulsão do Bruno Henrique contra o Corinthians, né? Da expulsão do Mateuzinho, a atitude que ele tem de colocar um zagueiro da bola pro Corinthians e falar assim, não, eu vou jogar me defendendo, meu time sabe fazer isso. Para mim, aquela atitude ali que ele fez, para mim, foi uma coisa incrível.
Pouquíssimos fariam isso. E ele é um obcecado, cara. Então, assim, ele se sentiu muito superado pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aliás, é a derrota que ele tem aqui, né? Ele tem 27 jogos, 3 taças e 1 derrota. Mais taças que derrota. Ele é obcecado, cara. Ele dedicou muito tempo a estudar o Fluminense para aquilo não se repetir. Ele é muito obcecado, assim. Ele vive intensamente, consome muito a vida dele. Onde ele vai chegar, eu não sei. Só sei que o começo dele é fulminante, cara. Fulminante. Fazia tempo que a gente não vê um treinador surgir com essa expectativa. Ele teve, assim, uma sorte, entre aspas, muito grande, né? De primeiro entrar assumir um time com tanta oferta de qualidade, com jogadores do nível que o Flamengo tem, numa casa que ele já estava dentro, né? Porque ele estava trabalhando com a base, com jogadores que ele já conhecia. O elenco que ele assumiu, né? Também fez diferença. Com contexto de parâmetro, né? Ele tinha que mudar o que o Tite estava fazendo de alguma forma, ele tinha que de alguma forma apresentar algo diferente. E é muito fácil para ele olhar para os jogadores e pedir a colaboração desses jogadores. O Danilo ontem, no meio da entrevista dele pós-jogo, ressaltou isso quando ele falou sobre o Filipe Luís, que é um treinador que ouve muito a gente, com quem a gente consegue conversar bastante, com quem a gente tem muito relacionamento e diálogo. Então, era um contexto que, por mais que foi desafiador, porque, poxa, o Flamengo troca de treinador e precisa de alguém para resolver algum problema. Algo não estava funcionando. Ele chega e ganha a Copa do Brasil. E, a partir daí, tudo se transforma. Ele tem todos os méritos do mundo. Mas ele também, entre aspas, tem a sorte de um contexto que o favorecia muito, né? Ele vai ser desafiado ainda na carreira por ambientes que talvez não sejam tão bons, por clubes que não tenham talvez as ofertas que o Flamengo tem à disposição, a não ser que ele já tenha partido de uma plataforma muito alta, que dali ele vá para grandes clubes europeus e seja desafiado no outro nível, porque ele tem muita capacidade. Acho que finalmente a gente achou um treinador que a gente pode colar nele o símbolo de uma nova geração. Tem algo novo acontecendo no futebol brasileiro e o Filipe Luís indica isso. Você assina embaixo disso? Estou vendo que você está olhando a gente meio assim. Não, é assim, eu acho que tudo que ele apresentou agora é muito empolgante, só que o futebol brasileiro, ele massacra as pessoas muito rapidamente. O Flamengo toma 3 porradas no Campeonato Brasileiro, o Filipe Luís, não é isso tudo, tá começando, tem que baixar a bolinha dele, tá achando que é isso, tá achando que é aquilo. Então, assim, e ele sabe disso, Você vê que ele é muito ponderado nas entrevistas. Agora, de fato, a forma com a qual o Flamengo tem jogado sob o comando dele é muito empolgante mesmo, assim. A saída de bola do Flamengo é um negócio assim que você vê que é trabalho, que é treinado, que os jogadores sabem exatamente o que precisa ser feito. A pressão no adversário no campo de ataque também é treinada, é preparada. Foi elogiado, inclusive, ontem pelo Thiago Silva e pelo Mano Menezes nas entrevistas, essa forma com a qual o Flamengo se comporta na hora de marcar o adversário. Isso tudo é trabalho. É estudo e é trabalho em campo. É os jogadores comprarem a ideia do treinador. Eu só ficaria assim com um pouquinho de calma porque o futebol brasileiro é uma máquina de moer gente. Então, para a gente não ali na frente não olhar para trás e falar, caramba, olha só, o Filipe está sendo agora super elogiado e não é isso tudo, ou não é isso tudo, ou precisa ter um pouco mais de calma, ou a carreira dele ainda está em construção. Eu só mantenho meio pé, eu não boto um pé todo atrás não, meio pé atrás. E vai ser o primeiro campeonato brasileiro que ele dirige o Flamengo desde o começo, com uma expectativa muito grande que o próprio trabalho dele gerou. E eu acho que, como eu considero o estadual um campeonato de pré-temporada, para você se ajustar mesmo para o que realmente importa, para o que realmente é relevante, eu acho que o estadual apontou algumas coisas para o Flamengo. Primeiro, que a gente já sabia, o setor defensivo do Flamengo hoje sobra aqui no Brasil, em termos de entendimento de jogo, de peças que ele tem. Acho que não tem ninguém hoje no setor defensivo no Brasil pare para o Flamengo. Para mim, o estadual comprovou aquilo que a gente já vê desde o ano passado, que o Nico de la Cruz é muito bom jogador, mas o ritmo de jogo aqui no Brasil, a quantidade de jogos é um problema. Ontem ele estava jogando super bem, mas vi ele no fim do jogo abrir o bico. Eu acho que é um ponto de atenção, assim como o estado físico do Arrascaeta. Eu acho que o estadual mostrou, na minha opinião, que embora o Flamengo não tenha visto pressa para isso,
Eu acho que falta um reserva para o Pedro, centroavante mesmo, camisa 9 mesmo, coisa que o Juninho e o Bruno Henrique, por mais que sejam bons jogadores, não são dessa característica. Eu acho que faz falta para uma temporada como a que a gente tem aqui, um reserva. E aquilo que o próprio Felipe e o Boto também já detectaram, que o Flamengo tem uma abundância de jogadores de lado muito bons, de velocidade. Michael, Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, o próprio Bruno Henrique. Falta um jogador de características um pouco diferente para o ataque rubro-negro. Eu estou falando, claro, de quem pode investir, de quem tem um elenco farto e pode investir ainda mais. Eu acho que faz mais falta um reserva para o Arrascaeta do que para o Pedro. Também. Pro estilo de jogo do Flamengo hoje, eu também. Estilo de jogo. Eu acho que, assim, claro, você encontrar um cara com as características do Pedro é muito difícil. Então, você tem no Juninho essa possibilidade, você tem no Bruno Henrique, que vinha se adaptando super bem. Na minha opinião, é o melhor ano do Bruno Henrique, desde que ele sofreu aquela lesão seríssima em 22. Em 22. Acho que esse ano ele começou super bem, entendendo mais a posição, jogando de costas muitas vezes, que ele sempre teve essa dificuldade, ele sempre foi um jogador de arranque, né, de espaço. Você vê o Flamengo trabalhando o Bruno Henrique para ser essa opção ao Pedro? Eu acho que ele pode ser essa opção. Acho que ele tem grande chance de ser essa opção junto com o Juninho. E acho que essa questão do armador, exemplo do Fluminense, acho que faz falta ao Flamengo também. Não ter um cara para entrar no lugar do Arrascaeta, até para descansar o Arrascaeta. Como você falou, por que o De La Cruz melhorou? Porque a minutagem dele foi baixa nesse início de temporada. O De La Cruz não aguenta 40 jogos em sequência. O De La Cruz jamais vai ser o Conca, por exemplo, que jogou um Campeonato Brasileiro às 38 rodadas num nível alto. Não vai ser. E ainda tem seleção uruguaia no meio, enfim, que aumenta a minutagem dele. Então, se você conseguir dosar essas coisas, e acho que no meio-campo o Flamengo ali na parte de volante consegue, você pode puxar o Gerson para fazer aquela posição muitas vezes. Você tem o Alan, que está melhorando de nível, o Felipe está recuperando esse jogador. Eu ainda acho que ele vai dar boa resposta nessa temporada. Mas eu acho que a função do Arrascaeta é que o Flamengo precisa de um jogador para revezar com ele. E deixa eu... O Inter, o Flamengo, dá uma seguradinha aí na primeira rodada do Brasileiro. Então, hein? Um troféu com o nome de Zico não poderia ser entregue para outro clube senão o Flamengo. Essa foi uma homenagem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para o troféu em 2025. Só tenho que agradecer à Federação por estar me homenageando e, lógico, foram tantos e tantos anos defendendo esse estado, defendendo o Campeonato Carioca, procurando elevar sempre o nome do Rio de Janeiro. Dentro de campo, o Fla-Flu no primeiro tempo foi morno. O Fla até que teve as melhores oportunidades. Na primeira delas, Plata roubou a bola de Fábio, mas o goleiro tricolor se recuperou e conseguiu tirar para escanteio. Não, Fábio! Não é assim! Depois foi a vez de Luiz Araújo sair cara a cara com Fábio, mas o atacante bateu para fora. Na segunda etapa, o Flu voltou com mudanças. Riquelme e Hércules entraram, mas quem quase balançou as redes foi Germancano. O argentino se antecipou, mas cabeceou para fora. Após os 40 minutos, o Flamengo teve 2 gols anulados. O primeiro de Plata. Falta do Juninho por baixo, em cima do Ignacio, quando ele estava caindo. Anulou o gol, tá 0-0, anulou o gol, gente. O outro de Michael. Ele deu impedimento no gol também, anulou o gol. A última chance do Flu foi nesse chute de Keno, que Rossi espalmou. Precisávamos nos superar muito. Acho que a gente errou um pouco no primeiro jogo, fez um primeiro tempo hoje abaixo, bem abaixo. Podíamos ter feito melhor, tanto que no segundo tempo fizemos melhor. Mas não foi o suficiente para reverter uma vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo. Apita Bruno Aleu de Araújo! Como havia vencido o primeiro duelo, o empate por 0-0 foi suficiente para o Flamengo conquistar o segundo título na atual temporada. Muito importante começar da maneira que a gente quer terminar o ano, que é sendo campeão. Foi um começo de ano agitado, né? Acho que, se não me engano, foram 12 jogos nesse início e 8 clássicos, e praticamente seguido. Então acho que a gente se preparou, foi uma preparação muito boa. Depois do apito final,
Luiz Araújo ainda relembrou a treta com o Mano Menezes no primeiro jogo. Pô, ficou marcado o lance ali, eu ouvi muito comentário maldoso, falando que eu sou um cara marrento, desumilde, e pelo contrário, eu sou um cara muito humilde. Quem me conhece sabe de onde eu saí. Muitos falam que não vale nada, mas pra mim vale muito, porque eu sei o quanto eu ralei e o quanto eu ralo todos os dias junto com a minha família. Então, quando a gente ganha, nunca vale nada, né? Só vale para as outras pessoas, mas acho que mostrei isso dentro de campo. Depois do 39º título estadual, o momento é de descansar. O Flamengo só volta aos gramados de maneira oficial no fim deste mês, quando estreia no Campeonato Brasileiro diante do Internacional. Hoje eu vou comemorar, mas a partir de amanhã eu penso no próximo jogo. Eu vou começar a estudar o Inter, não me importa o que ficou para trás, os números e tudo mais. Os números, as vitórias e o que me demonstra isso é que é muito difícil ganhar da gente. O Fluminense é um time que vai estar na parte de cima da tabela e hoje fomos muito superiores e temos ainda muito que evoluir, mas estou feliz com o que eu estou vendo cada dia e cada jogo. Eita, que conversa gelada estudar o Inter. Deixa pra lá, Felipe. Parabéns. Campeão da Copa do Brasil do ano passado, da Supercopa do Brasil, ganhou a Taça Guanabara, que é um título simbólico, e aí vem com o Campeonato Carioca. Fez excursão lá com você, com o Mickey nos Estados Unidos, foi tudo certo. E o Flamengo do Felipe Luiz é hoje um time especial, diferenciado, com peças, com opções, e daqui a pouquinho tem muita gente voltando também, como o Pedro. Então agora ganha o título pra cima do Fluminense. O Mano Menezes até fez o que pôde, o que era possível, mas o Flamengo começa o ano mostrando suas credenciais e é um dos favoritos a tudo. E uma coisa legal que nós estamos vendo nas imagens assim é da forma que o Flamengo ataca também o seu adversário, né? Uma hora é pela direita, uma hora pela esquerda, uma hora quando o jogo está ali bem truncado, é a bola centralizada ali com a Arrascaeta, é o cara que faz o time jogar também. Quando não tem jogo, como foi o primeiro tempo, para mim não teve jogo no primeiro tempo, teve mais time pegado dos dois lados, teve também força para marcar, teve força para ficar brigando, quer dizer, é um time que tem um leque de opções. Então o Flamengo, além de ser um time a ser batido, é um time que gosta de disputar a bola, gosta de brigar pelos espaços, gosta de atacar pela direita, pelo centro, pela lateral esquerda. É um time que imprevisível. Se você fechou uma porta, eles vão abrir outra. Se você fechou o meio, eles vão abrir o meio. E é impressionante. Sem dúvida, a importância de você fazer o resultado no primeiro jogo. Aconteceu isso com o Galo em Minas, com o Flamengo, com o Inter. O Flamengo vence o Fluminense na primeira partida por 2-1, um jogo até polêmico, enfim, mas segura o resultado, um 0-0, nem fez gols, até teve 2, foram anulados, mas o Flamengo é um time forte, sabe o que quer e vai buscar taças. Ai, que medo na primeira rodada, nem vou lembrar disso, o Brasileirão ainda vai chegar daqui a 2 semanas. E vocês vão estar comemorando títulos, né? Tanto o Inter como o Flamengo comemorando o título. Agora, parabéns também pro Fluminense, que foi um time guerreiro aí também, porque no Rio de Janeiro a gente viu aí o campeonato acompanhando pela Band. Que coisa linda que foi o Campeonato Carioca, ainda mais com esses times já procurando algo a mais no meio do ano também, né? No caso do Flamengo, no caso do Fluminense, que vai brigar lá pelo título no meio do ano no Mundial. Botafogo também é um baita de uma equipe. E o Rio de Janeiro lá em cima. E o Felipe Luiz, ele sim é o cérebro também dessa equipe, é o cara que pensa tudo. E com tão pouco tempo como treinador, o quanto ele já mostrou que tem potencial, que tem talento, um cara com discernimento e ganha esse título carioca. Não precisa lembrar do outro treinador que passou, né? É só ver as coisas boas que o Felipe está fazendo. Nesse leque de toque de bola que tem o Flamengo, o time leve. Ele joga no estilo da torcida, que é um time leve que gosta de atacar, gosta de fazer gols. Foi 0-0, mas com 2 gols anulados. É um time que chega e quando chega, o goleiro tem que estar esperto e a zaga também, porque é um time que chega e gosta de finalizar. E pra você, quem foi o craque do Campeonato Carioca? Maria. Pergunta difícil, né? Pode ser o Felipe, né, o treinador, pode ser o Arrascaeta, pode ser o Bruno Henrique que ficou de fora. Sim. Pode ser o Mano também. Gerson também. Pode ser o Mano também que instigou mais ainda o Flamengo. Muita coisa aí. O Wesley jogou muito bem, Léo Ortiz. Luiz Araújo também. O coletivo do Flamengo muito forte, não? É isso aí, nação. Tá aí o Mengão campeão carioca 2025 e vai vir mais títulos por aí, hein? Porque o Mengão tá imparável esse Flamengo. O Flamengo do Felipe Luiz vai empilhar taças nesse ano, hein? Pode anotar. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe o seu like, nação. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho
tem mais informações do Mengão para vocês.